Mateus capítulo 8, verso 14 e 15. Amém? O tema que eu quero falar nesse primeiro culto é primeiro a cura, depois o serviço, servir a Deus. Amém? Não tem como exigir de ímpio e não crente servir ao Senhor, fazer a obra de Deus. Ele não vai fazer. Ou para que ele faça, ele primeiro tem que se converter, irmão. Entregar sua vida a Cristo. Conhecer Cristo como Salvador. E aí depois ele passa a servir ao Senhor. Amém? Então eu quero falar nesse primeiro culto sobre isso. No segundo culto, eu vou falar sobre a lição de hoje, que é Apocalipse capítulo 7. Uma bênção a nossa lição hoje, sobre a redenção de Israel e dos gentios. Então nós vamos falar no segundo culto sobre isso, né? Então, se você quiser ficar para o segundo culto, já come aqui e só volta para casa de 8h30, tudo certo. Fica aí, quiser, se puder. Vamos lá? Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra desse, o que, irmão? Acamada, numa cama, prostrada, triste, enferma, fraca, debilitada. E a febre consegue fazer isso, né? Deixar a gente cabisbaixo, triste, mororó, sem força, sem ânimo, né? É um exemplo de criança. Você vê uma criança quieta ali, quietinha, você pergunta para o pai: está doente, né? Está doente, esse menino está doente. E não, estava correndo aí, né? Mas quando está quietinha, a dodói. Então a febre dessa mulher ardendo em febre. 15. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Amém? Eu quero tirar aqui algumas lições. Será que dá, Júlio, para a gente ver os pontos aqui rapidinho? Vamos lá, Júlio. Vamos lá. A sogra de Pedro doente. O que faremos com ela agora? Vejamos qual foi a atitude dos discípulos, irmão. Os discípulos encontra a sogra de Pedro enferma e pergunta: o que podemos fazer com ela? Qual a nossa ajuda para essa mulher doente? Irmãos, olha aqui. Para a glória de Deus, irmãos, a Ana Luísa, né? Está em casa, né? Em casa, irmão. Em casa. As plaquetas dela subiu de forma extraordinária, irmão. Milagre de Deus, está em casa. O João Lucas, que na quarta-feira a mãe e o pai desesperado pediram oração. Quando eu chegava na igreja, a doença do João Lucas não é tão grave, irmão. Estezinha, a mãe mandou um vídeo, a Andressa, que a Estezinha desenganada pela medicina, rindo, dando gargalhada, irmão. Por que tudo isso, irmão? Eu estou dizendo, porque o texto tem tudo a ver com o que eu estou dizendo agora. Porque alguém soube que alguém estava doente, orou por ela, rogou por ela, e Deus fez um milagre. Igreja, vamos continuar rogando, orando, clamando a Deus por pessoas que se encontram enfermas, com a febre espiritual, que é a febre do pecado, contaminada, doente, enferma na alma, sem rumo, sem norte. Ore por elas, para que Deus dê uma direção, para que Deus cure, e para que essa pessoa, depois de curada, possa servir ao Senhor. Amém, igreja? Então os discípulos, o que podemos fazer com a sogra de Pedro? Primeiro, Marcos diz para Jesus que eles logo falaram a respeito dela, Jesus. Olha Marcos 1:30. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Quem? Os discípulos falam a respeito dessa mulher enferma a Jesus, que pode curar, que pode levantar, que pode salvar e que pode restaurar. Então, meu irmão, fale da sua família para Jesus. Fale dos enfermos ou dos nossos familiares que ainda não tiveram o encontro com Jesus. Fale dele para Jesus. Senhor, meu marido, olha, eu não estou aguentando ele.
Senhor, minha esposa, pensa numa mulher, olha, mude, Jesus, Senhor, muda. Deus tem poder de mudar. Fale dos seus filhos para Jesus. Meu filho, Senhor, é desobediente. Meu filho, Senhor, está andando com amizades que não tem, sabe, não é boa, Senhor. Deus liberta esse menino. Fale a respeito dele para Jesus, porque Jesus tem poder de mudar. Está aqui Sueli, mãe Sueli, que cuida da sua netinha bem, né, Sueli? Sua netinha está bem, para a glória de Deus. Sueli vai dar um testemunho aqui depois. Agradecer a Deus pela boa mão de Deus sobre a vida da sua filha, neta e filha. Eu gostaria, irmão, de convencer você a pensar seriamente, a fazer o mesmo, de orar e de apresentar os enfermos a Cristo. Tome o caso dessa mulher, desses discípulos aqui, irmão, e fale de Jesus para as pessoas. Exponha Jesus para eles. Lucas nos conta, por sua vez, que os discípulos rogaram-lhe por ela, clamaram a Deus, deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela, oraram por ela. Ora, irmão, foi isso que as irmãs fizeram pela Ana Luísa, oraram por ela, convido ela no hospital, e o que aconteceu? Ana Luísa entregou a vida a Jesus. Irmãos, segunda lição, Jesus Cristo curou a sogra de Pedro por meio da sua presença. Olha o versículo 14 e 15. Versículo 14 e 15. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, Jesus foi lá na casa da sogra de Pedro. É a presença de Jesus que tem poder de curar os enfermos. A presença de Jesus que santifica. A presença de Jesus que nos liberta, que nos transforma e que muda a nossa história. A presença de Jesus num casamento em Caná da Galileia transformou água em vinho, porque Ele estava presente. Na minha casa, no meu casamento, no meu relacionamento, nas minhas amizades, na minha vida, no meu trabalho, nos meus sonhos, Jesus tem que estar presente. Para que no momento da crise do medo, a presença de Jesus possa dissipar o medo, afastar o medo da minha vida e da sua vida, e trazer paz, calma ao coração, de saber que Jesus está presente naquele lugar. Olha o que Lucas 19, 9 e 10 diz. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, filho da aliança, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que Jesus fez com esse homem? Foi na casa dele. E quando Jesus chega na casa daquele homem, Jesus diz assim: hoje a salvação nessa casa. A presença de Jesus, salvação para a nossa casa, para a nossa vida. Quarta lição, outra coisa que abençoou a sogra de Pedro, irmão, foi o olhar de Jesus. Olha o verso 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra desse enferma, acamada. Qual é a bênção, irmão? É que Jesus, ele vê, ele enxerga a nossa condição, como realmente nós estamos, irmãos. Eu posso estar aqui rindo, mas só eu sei, só Deus sabe como eu estou. Muitas vezes você está aí cantando, adorando, louvando, mas só Jesus e você sabe da sua condição, da dor que está no seu peito, das lutas travadas no seu dia a dia, sabe? Só você e Deus sabe. E o que é maravilhoso, isso é uma bênção para nós, é que Jesus, ele nos vê, nos enxerga como de fato nós estamos. Amém, irmão? Ele vê como você está. E ele viu a condição dessa mulher, como ela estava, enferma,
acamada. Mas Jesus é poderoso para repreender a febre e levantar dessa cama. Quinta lição, irmão: o método da cura de Jesus na sogra de Pedro. Ele foi e tocou nela, tirando toda enfermidade. Foi nesse momento exato da cura que Jesus tocou e a febre a deixou aquela mulher. Irmãos, quem sabe hoje, agora, você precisa de um toque de Jesus para ser curado. E você precisa ir dizer: Jesus, toca no meu coração, Senhor. Eu estava em casa hoje à tarde, terminando, e fiquei pensando assim: você que canta, que gosta de louvar a Deus, né? Gosta de louvar o Senhor. Se você, mulher, sabe que seu marido gosta de louvar, sua esposa, seu filho, se você não vê ele cantando em casa, alguma coisa está errada. Ele está passando por alguma luta. Ele está passando por alguma luta. Chega nele, filho que foi, filho que está acontecendo. Quem você gosta de cantar não está cantando. Está pensativa, pensativo. Que houve, meu filho? Que houve, marido? Que houve, esposa? E ore para que Jesus possa tocar nele, para que ele volte a cantar, a celebrar, a engrandecer o nome de Jesus, da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, para o quarto, cantando, louvando a ele. Jesus quer nos tocar, irmão, e nos curar dessas enfermidades da alma. Sexta e última lição: a força para servir ao Senhor vem com a cura. Imediatamente ela se levantou e passou a servir a Jesus. O serviço daquela mulher, irmão, foi imediato. Ela já levanta e vai servir a Jesus. Ela entende essa cura, entende que Jesus o restaurou, e ela já levanta e passa a servir a Jesus. Deve ser assim, meu irmão. Não demore, não perca tempo. Eu quero servir a Jesus, eu quero trabalhar para o reino, eu quero servir para a glória de Deus, porque eu entendo e sei, e tenho certeza de que Ele me curou, e foi Ele que me curou. Então eu quero servir a Jesus, eu não quero perder tempo, sem demora eu quero servir a Ele, engrandecer o seu nome. Amém? Qual é a aplicação de tudo isso, irmão? Primeiro, a gratidão por essa força estimula a atividade. A gratidão dessa mulher estimula essa mulher a tomar uma atitude. Sou grato. Hoje de manhã eu falei do ministério da gratidão nessa mulher. E a gratidão dessa mulher estimula ela, dá força para que ela possa servir ao Senhor com toda alegria. Segundo, como pode um homem ficar quieto, irmão, depois que Cristo a ele falou e o libertou? Não dá para ficar. Não dá para ficar quieto. Depois que Cristo fala aos nossos corações, nos cura, irmão, e nos liberta, não dá para ficar quieto. Vamos servir ao Senhor mesmo. A sogra de Pedro, curada e restaurada, irmão, lá estava ela já trabalhando. Já estava lá a sogra de Pedro servindo, fazendo uma comida para os discípulos, para Jesus. Sua paixão pelo trabalho, irmão, voltava, irmão, a seu coração a colocar como Deus em primeiro lugar, a priorizar o reino, a servir a Ele. Por quê, irmão? Porque a doença, a morte se afastou dessa mulher. A sogra de Pedro, irmão, serve a Jesus. Inclusive porque, irmão, porque ela está acostumada sempre a servir alguém. Eu gostei dessa frase, vou repetir. A sogra de Pedro serve a Jesus. Por quê? Porque essa mulher está acostumada a servir alguém. Olha só, se você vê alguém que tem prazer de servir a outros, essa pessoa não vai ter dificuldade nenhuma de servir a Cristo. Agora, aquela que tem dificuldade de servir o outro,
de ajudar o outro, de estender a mão para o outro, de ter empatia com o outro, ela vai ter também dificuldade de servir a Cristo. Mas pessoas que têm prazer, que já têm o costume, o hábito de servir o outro, ela não tem dificuldade de servir a Cristo. Amém, igreja? Então, meus irmãos, Jesus quer nos curar para servir a Ele, porque o serviço ao Senhor vem depois da cura. Vamos orar, pedindo ao Senhor que Ele nos cure nessa noite. Senhor, eu quero que o Senhor me cure para te servir, todo o meu coração. Amém? Feche seus olhos. Senhor, queremos te louvar, ó Deus, bendizer o teu nome, Pai, por essa boa palavra, Senhor, de serviço ao Senhor, de cura, de vida. E em nós, ó Deus, há febres espirituais como pecado, Senhor, que tem nos deixado na cama, frustrado, doente, enfermo, triste, angustiado, sem força para nos levantar. Mas nessa noite, Senhor, o Senhor tem poder de nos curar, o Senhor tem poder de restaurar nossa vida, nos tocar, para que essa febre possa nos deixar e logo, imediatamente servir ao Senhor, com todo o nosso coração. Toca, Pai, toca nessa irmã, nesse irmão, toca nessa família, Jesus, onde quer que o marido, a esposa, o filho, o pai, mãe, sogro, sogra, o Senhor tem poder de visitá-lo, Pai, tocar nele, tocar nela, trazendo cura, para que ele possa te servir de todo o coração. Eu oro, Senhor, te pedindo que seja assim, Pai, hoje, para todos sempre. Aquele que crer, diga amém, Jesus. Amém. Vamos servir a ceia. Pedro, seja bem-vindo, viu, Pedro? Deus te abençoe, viu? Vamos lá, os diáconos que estão na ministração da ceia, o coral. Já temos 3 irmãs aí, a família servindo ao Senhor na Santa Ceia aí, ó, no coral. Que bom. Vamos lá. Depois eu vou apresentar o Wallace.